Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. A primavera traz novidades em Ponto e Vírgula. Em outubro tem mais conteúdo na Rádio do Empreendedor. Terça-feira, às 20 horas, a partir do dia 6 de outubro, Henrique Pianta comanda o mundo do Pianta e aborda tudo sobre o universo da beleza e do bem-estar. Quarta-feira, às 17 horas, 4 advogados juntos, numa linguagem que você entende. Resolvendo Direito, um jeito fácil de saber seus direitos e deveres. E todas as quintas-feiras, às 11 da manhã, 4 médicos de áreas diferentes se transformam no Doutor Ponto e Vírgula, descomplicando a sua saúde. Na Estação das Flores, o perfume é pra você. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. 150 mil ouvintes diários, 40 mil acessos no portal. E onde você está? Dê voz e visibilidade ao seu negócio. Anuncie no combo Portal Utilitar mais Rádio Ponto e Vírgula. A partir de R$ 138 mensais, seu negócio aparece. Fale com a gente. Mande uma mensagem para nosso WhatsApp. E sucesso! 21 99915 1380. Repetindo, 21 99915 1380. Conversa de Empreendedor. Comunicando, Luciano Fiorani. Boa tarde, aqui é Rafael Machado, são 16h10 da tarde e hoje estou como apresentador da Conversa de Empreendedor, aqui na Rádio Ponto e Vírgula. No mês de setembro, a rádio alcançou mais de 15 milhões e meio de ouvintes e agora em setembro completou 6 meses de vida. Para comemorar esse momento especial, o CEO da rádio, Luciano Fiorani, convidou 8 empreendedores para assumir o programa durante todas as quintas-feiras de setembro e outubro. E hoje eu sou apresentador. E trouxe 2 outros empreendedores que vão bater um papo comigo. Já agradeço os ouvintes e aos meus convidados. E apresento... Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou pedir para que eles se apresentem. Vou começar pela Naira, que é empreendedora da área contábil. Naira, seja bem-vinda. Uma boa tarde. Naira, pode se apresentar, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu sou empreendedora contábil há pouco tempo, mas já estou na atividade contábil já faz alguns anos. Nesse ano de 2020, que eu tive a oportunidade de me tornar empreendedora. Sou formada pela Mackenzie em 2011, fui formada lá e trabalhei em alguns escritórios durante um tempo. Depois passei a trabalhar numa indústria, onde eu pedi para sair de lá no final do ano passado, para tentar um novo caminho dentro da contabilidade. E hoje eu estou iniciando o meu negócio, nesse ano de 2020, estou iniciando o meu próprio negócio como contadora. Que bacana. Agora eu vou passar a palavra para o meu convidado, Pedro Mendes, o cara da rede social, do Simples Nacional. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todo mundo. Estou muito grato aqui pelo convite de estar participando dessa entrevista. Sou empresário contábil, sou professor também especializado no Simples Nacional, atuando há mais de 5 anos aí nessa área. E também, como meu amigo Rafael falou, eu participo muito das redes sociais, sou produtor de conteúdos digitais ali no YouTube e também no Instagram. Então, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Pedro. Eu hoje tenho uma empresa de contabilidade, uma empresa que faz assessoria de empresas nas áreas contábeis, nas áreas de BPO financeiro. A gente tem uma pequena corretora de seguro, uma administradora de condomínios, e a gente atende aí muitas empresas no Rio de Janeiro. A gente entende que a formação multidisciplinar é o melhor caminho para a consultoria empresarial. Nosso propósito é transformar a vida das pessoas, principalmente dos nossos colaboradores, e transformar os resultados dos nossos clientes. Quem quiser participar do programa, interagir aí com a gente, mandando pergunta no direct,
para @radio.e, ou acesse o chat que fica no meio da página. Bem, vou começar a pergunta aqui. Vou começar com a Naira. Naira, o que você pensa sobre empreender na área contábil? Você acha que é uma boa carreira? Eu acredito que é uma excelente oportunidade. Empreender na área contábil, e no meu caso, eu não sonhava, não era algo que eu tinha em mente fazer, mas acabou que a vida foi abrindo essas portas para mim. E uma sensação engraçada que eu passei a ter depois que eu iniciei esse projeto foi que parece que eu sou mais contadora agora. Não sei se vocês passaram por isso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de trabalhar para alguém, mas como hoje eu estou trabalhando num negócio meu e eu tenho a oportunidade de estar lidando diretamente com os clientes, eu me sinto mais contadora, eu me sinto com um poder maior de transformação nas minhas mãos. Queria saber de vocês, se vocês também se sentem isso. Pedrão, com certeza. O que você acha de empreender na área contábil? É promissor o mercado? Diferentemente do que muitos alunos, né, o pessoal que está começando a área contábil aí, acha, né, que a gente não é preparado para ser empresário contábil, né? E depois que você conhece algumas pessoas que trabalham nessa área, você começa a conhecer esse ramo, você vê que a melhor área da contabilidade é o empreendedorismo. Ela te abre muitas portas, você não fica só num lado, uma área específica ali, como empreendedor, você consegue atingir várias pessoas. E um pensamento que eu tenho muito, né, a gente que é contador, a gente não abre só empresa, a gente não lida só com empresa, a gente lida com sonhos, que é muito mais importante, sabe? Vem um cliente, às vezes, para conversar com a gente, não é só uma empresa que ele quer abrir, ele está ali trazendo um sonho dele para a gente estar gerindo, começar daquele sonho ali com ele e fazer o sonho dele se tornar realidade. Então, a área contábil, muito mais do que dinheiro, é uma realização, assim, pro mundo, cara. Eu acho que muda muita coisa. Adoro essa área. Então, eu vou aproveitar a oportunidade aqui para agradecer o pessoal do Grupo RM, que está nos acompanhando lá. Tô vendo aqui na live, Tiago, Caroline, Romário. Pedro, se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora a empreender na área contábil, o que você diria? Então, o conselho que eu dou para todos que estão começando na área é não focar somente na contabilidade. É claro que a gente é contador, né? A gente tem que saber a contabilidade, mas para a área do empreendedorismo contábil, você tem que saber muito mais do que a contabilidade. Você tem que estudar vendas, porque as pessoas acham que o contador não tem que saber vender. Sim, nós vendemos o nosso serviço. Você tem que aprender marketing, porque quando estamos começando, não temos dinheiro para investir no marketing, para pagar alguém para fazer vendas, qualquer coisa do tipo. Então, como você falou, é multidisciplinar. A gente tem que aprender várias áreas diferentes da contabilidade para a gente conseguir transformar nosso empreendedorismo contábil em algo de sucesso. Esse é o conselho que eu sempre deixo para todos. E você, Naira? Eu acredito que a gente precisa acreditar no nosso potencial. Às vezes a gente se sabota, vê outros empreendedores contábeis e pensa, caramba, eu não vou conseguir fazer o mesmo, eu não vou conseguir, não tenho capacidade para poder tocar o meu próprio negócio, mas a gente tem que acreditar na nossa capacidade e fazer o sonho acontecer e não se limitar. Correr atrás e estudar, não se limitar, conforme o Pedro falou, apenas à área contábil, mas estar ligado no que tem de mais inovador aí, tanto a tecnologia que está à nossa disposição, quanto ao marketing, quanto às vendas, para que a gente possa ser completo e oferecer o melhor serviço para os nossos clientes. Legal. Ó, eu vou agradecer a presença do Rodrigo, do Flávio, que entrou agora também, Mônica Crispim, manda parabéns para todos vocês que estão participando aqui, o Gato Félix, manda o Pedro, arrasa, Pedro. Peon acabou de entrar aqui, está nos assistindo também. Peon é conselheiro do CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Tem uma pergunta aqui, ó. Quais são os maiores desafios do empreendedor contábil? Pergunta o Rodrigo Nascimento. Naira, agora é contigo. Acho que o maior desafio é, diante das dificuldades, né, das inseguranças, é não desistir, é acreditar que você pode fazer e seguir em frente. Seguir em frente e com apoio, buscar, se você às vezes se sente um pouco com dificuldade em algo,
buscar alguém que possa te dar um suporte, mas não parar, seguir em frente. Você, Pedro? O maior desafio, assim, para o pessoal que está começando, né, nessa área, eu acho que é o desafio interno, é a mente da própria pessoa. A pessoa nunca acha que é capaz de empreender, né? Como a Naira falou anteriormente, vê vários escritórios, várias pessoas de sucesso e acha que não vai dar certo naquela área porque a área já tem muita gente, ele está começando, não tem um conhecimento bom, mas isso é tudo psicológico. A gente tem que acreditar em si, a pessoa tem que acreditar nela e nisso ela vai conseguir o sucesso. A primeira parte, acho que a mais complicada é essa, você saber que você é capaz. Hoje eu estou aqui como apresentador por um dia, então hoje eu só pergunto, eu não respondo. Gostaria de participar dessas perguntas, porque eu fico aqui querendo falar, querendo responder, mas não posso. Hoje eu sou apresentador, então eu vou fazer perguntas que são perguntas que eu gostaria de responder e que eu acho que são interessantes. A gente tem hoje um desafio aí muito grande que eu vejo, que são os novos entrantes. São fundos de investimento que entendem o mercado de contabilidade brasileiro com potencial e eles estão vindo de forma agressiva para o mercado brasileiro. Como um desafio, como é que vocês enxergam isso? Vocês estão começando no mercado contábil? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que o caminho é formar parcerias, é não ficar sozinho, é não achar que porque você é pequeno, você tem que permanecer pequeno e sozinho. Eu acho que à medida que outros profissionais com a mesma linha de raciocínio começam a se integrar, começam a trabalhar juntos, isso pode, acredito que gere uma proteção para esses contadores, para essas empresas de contabilidade, e assim podem fazer frente a esses fundos de investimento, através de parcerias. Eu acredito que esse seja o caminho. O meu pensamento também é igual o da Naira, né? Acho que parceria para a gente aí é essencial, realmente. Então, a gente tem aqui a presença do Aníbal Costa, me parece aqui que é o pai da Naira, está dizendo que está muito orgulhoso da filha. Obrigado pela audiência, Aníbal, prazer tê-lo aqui. O Romário, ele faz a seguinte pergunta: diante da maior crise nos últimos tempos, que foi a pandemia, como empreender numa fase tão difícil como essa? Então, se for relacionado à contabilidade, né, que a gente está falando agora, a gente achava que ia falir, né? A grande maioria dos contadores achava que ia perder vários clientes, que ia falir, qualquer coisa. E a gente está vendo que para a área contábil é totalmente diferente. Eu estou abrindo muito mais empresas esse ano do que ano passado. Por mais que tenha a pandemia, né, as pessoas estão ficando desempregadas, estão em casa, salário reduzido, e elas estão vendo a necessidade de ter um dinheiro como? Empreendendo. Então, são muitas empresas sendo abertas esse ano. O Brasil está batendo recorde aí de novas empresas. Então, para quem quer entrar nessa área contábil, não há melhor momento que agora, apesar dessa pandemia. Então, a área contábil, nesse momento, para mim, está maravilhosa aí. Você, Naira? A minha empresa nasceu durante a pandemia. Então, diante da oportunidade que eu percebi, eu tomei a atitude de iniciar meu próprio negócio justamente porque a ciência contábil está aí para servir ao patrimônio, para cuidar do patrimônio. Então, nada melhor do que os contadores para dar o suporte para aqueles que estão necessitados nesse momento. As empresas, as pessoas físicas também, que precisam cuidar dos seus patrimônios e poder dar a volta por cima. Na verdade, eu concordo com vocês. A gente tem aqui nos ouvindo a Nicole. Nicole, eu acredito que seja da família da Naira também, né? Ela está dizendo que a Naira é a diva da contabilidade. Também concordo com ela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma pergunta que eu entendo que seja relevante. Nesse novo cenário tecnológico, a gente sabe que a nossa profissão, nos últimos tempos, ela vem evoluindo e se transformando. Tendo isso como um desafio para quem quer empreender na contabilidade, quer estar atualizado, buscando robotização de processos, novas tecnologias, como é que vocês encaram isso? Naira? É excelente. Eu acho que veio trazer um novo tempo para a contabilidade, porque tira das nossas mãos algo que não nos valorizava,
que era um trabalho mais repetitivo, menos analítico, e nós agora, através dessas tecnologias, podemos otimizar o nosso trabalho e dar um suporte muito mais específico para a necessidade do nosso cliente. Então, a tecnologia veio para agregar, veio para auxiliar o contador e não para prejudicar. Ouve-se muito falar na nossa área, né, sobre o contador do futuro, que o contador do futuro tem que ser tecnológico e tal. Só que o que eu falo muito não é contador do futuro, é o contador de agora. Que se você não transformar sua empresa, quem já tem empresa contábil, ou quem está começando, não entrar nesse mundo tecnológico, daqui a um tempo realmente vai ter insucesso, né? Porque a concorrência vai ser desleal. Porque você, quando bota tecnologia na sua empresa, seus custos diminuem muito. Então, apesar de você ter que gastar para implementar e tal, mas o custo é muito reduzido. E isso ajuda muito nós, contadores, porque nós vamos fazer agora o que realmente o contador faz, né? Que antigamente o contador ficava só para emitir nota, fazer digitação, e não é isso a função do contador efetiva, né? O contador, ele está ali para passar aquela consultoria para o cliente, tomar a decisão junto com o cliente, passar as informações. Eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar muito, mas muito mesmo nós empreendedores aí contábeis. Bacana. Tem uma pergunta aqui no chat, que na verdade é direcionada a Naira, mas eu vou fazer para os dois. É a Mônica. A pergunta é a seguinte: onde vocês querem estar daqui a 5 anos? Eu acredito que eu vou estar tendo meu escritório muito bem estabelecido e tendo alguns colaboradores me ajudando nesse processo, e esses colaboradores vão estar crescendo comigo também, e eu vou estar cuidando muito bem dos meus clientes vão estar prosperando bastante. Acho que é assim que eu quero me ver daqui a 5 anos, com o meu negócio maior e com os meus clientes muito satisfeitos. Pedrão? Eu não me planejo tanto assim daqui a 5 anos. A única coisa que eu quero realmente ter daqui a 5 anos é a minha filha, ao lado da minha filha. O restante, a vida vem me trazendo. Se eu faço a coisa certa hoje, eu tenho certeza que eu vou colher os frutos do que eu estou fazendo hoje. Se der errado alguma coisa, eu tiro algo de proveitoso daquilo que deu errado e saboto tudo que eu faço e vou para outro ramo. E a única coisa que daqui a 5 anos que eu quero que esteja comigo mesmo é minha filha. O restante, na mão de Deus. Vamos lá. Boa, Pedro. Tem uma informação aqui que a gente está com 320 mil ouvintes agora. A rádio ela é transmitida para o mundo inteiro. A gente tem ouvinte do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Tocantins, Uruguai, Colômbia, França, Espanha, Alemanha, Áustria e Portugal. Uau! Muito legal, né? 320 mil ouvintes agora. Top. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quero agradecer a presença aqui do Tiagão, lá da Comissão Jovem do CRC, Flávio, estão entrando aqui, estão comentando. A pergunta é a seguinte: quando a gente pensa em empreender em alguma coisa, principalmente na contabilidade, que a gente vai desenhar o nosso modelo de negócio, eu penso que uma das coisas principais é a cultura que você vai desenvolver na tua empresa, porque eu acho que o que muda um negócio do outro é a essência, que é a cultura. O que vocês pensam sobre isso? Qual é o tipo de cultura que vocês pensam em implantar no negócio de vocês, contábil? Pedro? A cultura que eu implemento lá no meu escritório é a cultura da amizade. Eu acho que a gente tem que valorizar nossos colaboradores, a gente tem que tratar como família. Mas, as pessoas são o patrimônio, o grande patrimônio da minha empresa são as pessoas. Então não adianta você querer focar em algo e não dar valor para os colaboradores. A empresa não vai para frente, sabe? Então é esse valor que eu levo muito, sabe? A gente tem que ajudar as pessoas, ver a dificuldade de cada um. O ser humano, cada um tem uma personalidade, você não pode tratar todos iguais, sabe? Você tem que lidar cada um, você tem que saber a personalidade de cada um. E é muito isso que eu levo para a vida, e da vida eu trago para o escritório, e graças a Deus está dando certo. Antes da Naira responder, o André Martins entrou aqui no chat, ele deu boa tarde a todos e falou: só para avisar
que a diva da contabilidade está bem acompanhada. Naira. Muito obrigada. Eu acredito que pessoas são muito mais importantes do que coisas. Se a gente tratar coisas como mais importantes do que pessoas, acho que a gente não está deixando um bom legado, não estamos semeando boas sementes. As pessoas são mais importantes nesse processo. E essa é a cultura, eu acredito nisso. Bacana. Ó, lá na minha empresa de contabilidade, a gente costuma dizer lá que a gente tem 3 P's. E aí vou perguntar, na verdade, sobre cada P, é o que a gente acha de importante, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. A Naira falou agora, que são pessoas. Eu queria saber do Pedro, o que ele pensa sobre pessoas, em relação ao recrutamento, em relação ao treinamento, a forma delas se portarem, tratarem os nossos clientes. O que você pensa, Pedro? Então, eu costumo dizer muito que eu analiso muito mais com o currículo, né? Vou contratar um estagiário, um profissional para o meu escritório. O currículo, é claro, ele fala um pouco, né? Mas eu vejo muito mais a personalidade da pessoa para ver se a cultura dela vai bater com a cultura da empresa. Não adianta. Minha empresa ela é muito mais tecnológica. Às vezes o cara entende muito de contabilidade, mas ele não é tecnológico. Ele não é aquela pessoa que ajuda. Então a cultura dele não vai bater com a cultura da empresa. E não é legal contratar uma pessoa assim. Então, analiso que a gente tem que, sim, procurar os melhores profissionais na área, tá? Mas a gente tem que valorizar a pessoa. Lá no escritório a gente sempre faz isso, sempre ajuda as pessoas também, e nisso ela vai querer trabalhar melhor e com certeza vai trazer mais frutos para a empresa. Naira já falou, né? Naira já falou sobre pessoas. Então, eu vou fazer o seguinte. Naira, a gente lá no escritório, na minha empresa, a gente entende que processos é algo muito importante para uma organização. O que você pensa sobre processos para quem está começando a empreender na contabilidade? Desenhar todos os processos no início é um pouco complicado, mas eu acho que é algo que não pode sair do foco, não pode sair da visão daquele que está iniciando, porque com processos bem definidos e com a busca para que esses processos de fato aconteçam em cada atividade, com o objetivo final, o bom trabalho executado, vai ser possível chegar até lá. Então é importante que as pessoas sejam instruídas, né? Porque eu acredito que dentro de um escritório, nem todo mundo vai chegar preparado. É importante também ter essa consciência de preparar quem está chegando, mas que os processos estejam bem alinhados e que as pessoas busquem executá-los. Pedrão? Eu concordo com a Naira, e eu acho que o processo a gente tem que implementar desde o começo, mesmo que não seja 100%, mas eu acho que já tem que começar desde a abertura da empresa, porque quando você não faz no começo, depois é um pouco mais complicado você querer fazer lá na frente. Você já criou uma cultura de não fazer, então você sempre vai achar que não é necessário. Então, acho que sim, o processo é muito importante desde a abertura de um escritório de contabilidade. Para finalizar, né, os 3 P's que a gente acha importante são processos, pessoas e propósitos. O que você acha, Pedro? O cara que quer empreender na contabilidade em relação a propósitos, ele precisa ter propósitos claros? Com certeza. Se você não tiver propósito, o seu crescimento, claro, se tiver o crescimento, vai ser sem controle, sabe? Você nunca vai saber quando você é o suficiente ou não. Eu acho que a gente tem que ter muito propósito, sabe? O meu propósito lá na empresa, né? Nosso propósito é, como eu falei para vocês no começo aqui, realizar sonhos, sabe? Transformar a vida das pessoas melhores. Não só da nossa empresa, é claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Mas só ganhar dinheiro, acho que, para mim, não é felicidade. E eu acho que sim, todo mundo tem que ter propósito, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. E nós somos da contabilidade, sim, também temos que ter nossos propósitos. Naira? Eu acredito que quando a gente já satisfez a nossa parte financeira, o propósito é que vai fazer valer a pena. Então, para mim, esse é o caminho. Obrigado. Eu vou dar um aviso aqui. Se você quiser ouvir esse programa de novo, ou ainda quer indicar alguém para ouvir, toda sexta é dia de reprise aqui na rádio.
E esse programa vai ser transmitido novamente amanhã, sexta-feira, às 19 horas. Então, se quiser assistir o programa novamente, amanhã, 19 horas, ele vai ter a reprise aqui na rádio. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou mudar um pouquinho. Eu vou falar sobre algo que eu também acho muito importante. Há quem diga hoje que nessa reformulação tecnológica, né? Nessa transformação tecnológica que a gente está tendo, há quem diga que você regredir no atendimento, humanizando o atendimento, seja o diferencial. E aí eu queria ver com vocês, queria saber de vocês o que vocês pensam sobre essa afirmativa, que regredir, humanizando o atendimento, se isso seria um diferencial para quem está começando a empreender na contabilidade. Naira. Pessoas se conectam com pessoas. Então, eu acredito que quando a gente traz um atendimento mais humanizado, quando a gente está preocupado em ouvir ao cliente, não só simplesmente fazer um app onde facilite o contato dele com a gente, mas assim, ouvi-lo, doar o nosso tempo, cuidar do que ele está colocando pessoalmente, do que ele está colocando ali, a gente agrega muito mais valor no serviço. Sim, concordo também. No meu caso, assim, eu não preciso regredir, né, para fazer esse tipo de atendimento, porque esse é o meu pensamento desde quando eu abri a empresa. Por mais que eu seja uma pessoa muito tecnológica, todos os processos são tecnológicos, mas um atendimento ele é humanizado, sabe? E eu vejo que isso é um diferencial muito grande, porque vem clientes para nós, né, de outros contadores, que simplesmente saíram dos outros contadores porque não tem mais esse atendimento humanizado. O contador ou alguém lá da empresa não quer mais falar com eles. Então, como a Naira falou, pessoas se conectam com pessoas. Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento, sabe? Não é automatizar tudo. Você vem em casa, quando você vai ligar para uma operadora aí de telefonia, você vai falar com o robô, você não quer, você fica apertando o botão para querer falar com o atendente. Por mais que o atendente não vá resolver, você quer falar com o atendente. Então, a gente tem que trazer isso também para o nosso escritório. Apesar de toda essa tecnologia, de falar para a gente botar a tecnologia no nosso escritório, mas o atendimento, sim, ele tem que ser humanizado. Verdade, eu concordo. Gisele já esteve aqui na rádio, hein? Gisele está assistindo a gente, está dizendo que o Rafa e Pedro sensacionais. Obrigado, Gisele. Agora eu vou fazer a pergunta da Gabriela Mello. A Gabriela Mello tem uma pergunta aqui que eu vou emendar depois em outra que eu acho que tem conexão. A pergunta da Gabriela é a seguinte: qual o grau de importância que vocês acham que o marketing digital possui na contabilidade? Pedrão, você que é um cara que tem um engajamento em rede social, um cara que está sempre envolvido com marketing digital, o que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá. Não só para contabilidade, eu acho que para qualquer área, o marketing digital é muito importante, mas feito de uma forma correta, né? Não é simplesmente você começar a colocar lá seu perfil no Instagram, no Facebook e achar que de uma hora para outra vai começar a vir um monte de cliente. Não é assim, tá? É uma coisa que eu sempre falo também, quem não é visto não é notado. Então, se você está trancado no seu escritório, você só vai ter acesso a clientes próximos a você. Na internet, você consegue pegar clientes do Brasil inteiro, de repente até fora do Brasil. Mas tem que saber fazer. Não é só um perfil pessoal de você colocar seus posts ali no Instagram e tal e pronto. Não, você tem que estudar marketing, tem que saber como fazer o marketing. Para cada rede social é um marketing diferente. O marketing do YouTube não é o mesmo marketing que você utiliza para o Facebook, nem para o Instagram. Então, as pessoas querem fazer sem estudar. Não, estudem o marketing, que ele é muito, mas muito importante. Eu incentivo muitas pessoas a fazerem isso e eu vejo o retorno. E isso é muito legal quando a pessoa vem para mim, Pedro, obrigado pelas dicas, consegui um cliente lá pelo Instagram. Pô, é muito legal isso. Então, invisto sim no marketing digital, que é perfeito, cara. É muito bom. Naira. O marketing traz essa identidade, né? Você acaba sendo reconhecido quando você demonstra ali, você vai trazendo para a sua empresa notoriedade. Quando você leva conteúdo de relevância, não ficar panfletando, né? Assim como éramos panfletados, agora mudou a forma,
não panfletar de qualquer forma, conforme o Pedro falou, mas gerar conteúdos, fazer com que as pessoas te vejam e vejam que a tua empresa pode solucionar problemas dela ou trazer valor para a vida delas. Então, pegando o gancho aqui da resposta da Naira, eu vou fazer uma pergunta para você, Pedro. Diante dessa... A gente vê hoje que na internet a gente tem uma enxurrada de informação e uma enxurrada de publicidade. A internet ela é invadida por um monte de coisa. Blogueiro, produtos que são às vezes até irrelevantes. A gente tem uma enxurrada de informação, uma enxurrada de marketing digital. Você abre lá o teu feed, tem um monte de coisa. As pessoas, às vezes, acabam invadindo a tua privacidade para te vender produto. Então, até que ponto, o que você pensa em relação a isso? Até que ponto o marketing digital ele é bacana e quando ele deixa de ser, quando ele passa do limite, que se torna uma coisa chata? Como dosar isso? A dosagem disso é um pouco complicada. A gente dosar o que é uma coisa boa, chata, ou uma coisa... Porque depende muito de cada pessoa. Tem gente que não gosta de ficar recebendo mensagem no celular, outras preferem receber no celular de marketing, não gosta do e-mail. É muito relativo. Mas para a gente que está como usuário, né? Vou falar aqui como usuário das redes sociais, a gente tem que saber o que a gente quer também, né? Eu vejo muito aí, por exemplo, usuário... Eu botando como meu estudante de contabilidade. A gente vê diversos cursos, diversos aplicativos, coisas voltadas para contadores, e a pessoa não sabe o que quer. Ela compra um programa aqui de um, compra um curso do outro, compra de outro. Você acaba pegando muitas informações e isso acaba você não aprendendo nada, que você não consegue filtrar todas as informações ali e aprender. Então a dica que eu sempre dou é foca numa pessoa só. Se você gosta de um professor ou de um curso, foque naquela pessoa, estude bem dela e tira o melhor dela. Depois que você conseguir extrair tudo, e aí sim você vai para outro. Não adianta você ficar comprando um monte de coisa. Agora, pelo lado de você que está divulgando, nós sempre... eu falo o seguinte, você tem que criar a sua persona, né? Você tem que saber para quem você está vendendo o seu produto. Não adianta você sair colocando um monte de coisas diferentes nas redes sociais que você não vai acabar atingindo ninguém. Então, cria uma meta, quero atingir aquele determinado consumidor e crie produtos somente para ele e assim você vai conseguir ter muito mais sucesso. Pegando o gancho aqui da pergunta da Gisele, ela diz assim, precisamos perder o medo de falar. Sobre a profissão, vocês concordam? Concordo, com certeza. O contador ele tem que perder o medo de falar, sabe? A gente vai lidar com o cliente, vai ter que estar nas redes sociais, como a gente acabou de falar aqui, e um ponto das redes sociais que tem muito mais engajamento e tem muito mais retorno são os vídeos, tá? Para você ter noção, o YouTube é o segundo maior canal de busca da internet. Primeiro é o Google, o segundo é o YouTube. Então, acho que todo contador tinha que ter um canal de YouTube para se divulgar lá. No Instagram também, a maior visualização são de vídeos. Então, o contador ele tem que perder o medo de falar. Eu, no começo, quando comecei trabalhei no escritório de contabilidade, eu ficava com medo de falar ao telefone com o cliente, ficava tremendo. Só que aí tem que ser aquilo que a gente fala na porrada, né? Vamos dizer assim. Vai aprendendo na hora ali, na prática você aprende e uma hora você perde esse medo. Uma dica para quem tem medo aí de aparecer nas redes sociais, de fazer vídeo, essas coisas todas, responda todas as mensagens do seu WhatsApp fazendo vídeo. Sua mãe te manda uma mensagem, você responde ela fazendo um vídeo. Seu namorado, marido, responda fazendo vídeo. E aí, com um determinado momento, você vai acabar perdendo essa vergonha aí de estar aparecendo nas redes sociais e o medo de falar. Então, boa dica, Pedro, gostei. Ainda nesse tema, aí eu vou fazer a pergunta primeiro para a Naira. A gente tem uma percepção lá atrás do contador, a gente vê nos programas de TV, o contador é sempre aquele cara fora de forma, sem cabelo, que fica lá atrás. Hoje, a gente nota que o contador ele quer tomar seu espaço e ter o papel de protagonista. Então, para você ter protagonismo empreendendo na contabilidade, o que vocês pensam sobre a venda? O contador, para empreender, ele precisa saber vender o seu produto? Naira? Ele precisa saber vender, ele precisa saber negociar,
ele precisa se considerar como parte importante, não ter essa visão como antigamente era colocada, de que alguém que a gente não precisa se reportar, mas se fazer... As pessoas têm que perceber o valor do contador e ele tem que se mostrar também, estando ali ajudando nos momentos difíceis e não apenas ser visto como mal necessário. Essa cultura do mal necessário, ela tem que ser quebrada. Bacana. Ó, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho bem legal. O André, ele parabeniza a rádio por ter aqui um representante de cada sexo, né? Eu sei que no mercado de contabilidade, as mulheres, elas ocupam um percentual elevado aí. Então, o Naira, você se sente preparada para encarar o mercado de empreendedorismo contábil por ser mulher? Eu acho que isso é um pensamento ultrapassado. Hoje, as mulheres, elas são... A gente tem vários programas aí de empoderamento feminino e que eu acho muito legal, mas assim, o que você acha? Porque eu vejo que ainda, 2020, ainda existem mulheres que não se sentem preparadas. O que você acha sobre isso? Eu me sinto preparada, sim. Saiu uma estatística esse ano que metade das empresas novas de até 3 anos e meio, mais da metade delas foram constituídas por mulheres. E aí eu não estou englobando só um negócio contábil, eu estou falando de todos os negócios. Então, eu, como mulher, eu entendo que o empreendedorismo é um caminho, sim, porque às vezes a mulher, por ter filho, eu que fui mãe jovem, eu fui mãe adolescente, então, para eu iniciar minha carreira, eu já tinha minha família, e o empreendedorismo acabou sendo uma alternativa diante do contexto que eu já não me encaixava muito bem dentro do mercado de trabalho. Então, eu me sinto preparada, sim, e eu acho que cada vez mais nós, mulheres, temos que ocupar lugares de liderança, temos que nos ver representadas. E no segmento contábil, anteriormente, era muito masculino, né? Era um ambiente muito masculino. E hoje já está quase se igualando o número de contadoras atuando. Né? Você, Pedro? Eu concordo, com certeza. A mulher tem um papel muito importante na sociedade, né? Não ia ser diferente aqui na área contábil, né? E eu tenho muita confiança aí que esse número vai aumentar. Nas faculdades, pelo último, uma estatística aí que eu vi, a maioria dos alunos são mulheres, né? Então, provavelmente, futuramente, né? A maioria dos contadores também serão mulheres. E eu dou toda a força aí, mulherada, vamos empreender e vamos para frente. Excelente. Ó, a gente falta aqui 5 minutos para terminar. Eu vou fazer a última pergunta que assim, pela minha experiência, eu vejo que quem quer empreender na contabilidade, quem quer começar um negócio, fica assustado com isso, fica com medo. Então, eu queria saber, vocês que não são desse perfil, eu queria saber se vocês têm medo disso. Assim, existe no mercado contábil, eu noto, muitas empresas de contabilidade, elas são de 2ª geração, 3ª geração. O que quer dizer isso? O escritório era do avô, que passou para o filho, que passou para o neto. Vocês, que são 1ª geração, vocês estão cavando ali desde o começo, começando o negócio. Não receberam, não nasceram dentro da empresa de contabilidade. Qual é a dica que vocês deixam e qual o desafio? Isso aumenta o desafio de vocês? Naira? Aumenta sem dúvida, porque a gente não recebeu a estrutura, né, de ter que continuar o negócio já com uma estrutura pronta. A gente está indo com a cara e com a coragem para fazer dar certo. Eu acredito nisso, vai dar certo, e a dica que eu dou para quem está iniciando é que não desista, que siga em frente, que bote a faca entre os dentes e vá para cima. Eu penso que se eu não tiver com medo, e se não existir um desafio, eu nem entro no jogo. Acho que eu era skatista, né? Então medo para mim, adrenalina é a melhor coisa. Então essa parte de empreender, como eu falei antes para vocês, o que trava mais a gente somos nós mesmos. A gente acha que a gente não é competente, mas para ser o melhor empresário, para ser um bom empresário, você não precisa ser o melhor contador. Você pode ser o melhor contador formado lá em Harvard, mas se você não souber vender, se você não souber se relacionar com pessoas, você não vai ser um bom empresário.
As pessoas têm que diferenciar um pouco do contador do empresário contábil. Então, eu acho que todo mundo é capaz. Se você botar na sua cabeça que você é capaz, você vai ser capaz. Por mais que já existam outras empresas maiores, tem cliente para todo mundo, pode ter certeza que sim, tá? E isso é por experiência própria. Eu também achava isso, ficava com esse bloqueio na cabeça que nem ia ser capaz. E depois que você vira essa chave, é só sucesso. Só acreditar em você e bola para frente. Ó, Pedro, tá todo mundo elogiando a tua dica aí, ó, de gravar vídeo. Respondeu a mensagem da mãe, da esposa, do filho. Eu achei uma dica bacana, realmente. Maneira, né? Eu nunca tinha pensado nisso, não. Você imaginou? Tua mãe ficava chateada, né? Não, ainda bem que minha mãe nem tinha me criou. Tinha que ter uma memória grande, né? Tá ferrada. Ficar vendo minha cara todo dia, já é. Ó, vou deixar um aviso aqui. Na semana que vem, os programas viram podcast e sobem para o Spotify da Rádio Ponto e Vírgula. Então, quem quiser, vai ficar lá disponível. Infelizmente, a gente vai encerrar, vou fazer um encerramento. E aí eu queria que vocês deixassem aqui para quem está nos ouvindo queria que vocês deixassem uma frase cada um, uma frase de reflexão. Para quem está nos assistindo, que pensa em empreender na contabilidade, eu sei que peguei vocês de surpresa, mas eu queria que cada um deixasse uma frase de reflexão. Vai ser, assim, algo muito objetivo. Acredite em você. A frase que eu levo é: você é capaz. É a minha frase. Você é capaz. Basta. Bacana, Pedro. Gostei, ó. Hoje, então, eu tive o prazer de ser apresentador por um dia na Rádio Ponto e Vírgula e conversar com os meus amigos Naira e Pedro. Obrigado. Luciano, Daniela, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Pedrão, você mandou muito bem. Naira, sensacional. Quero agradecer aí a todos que nos ouviram, que participaram aqui do programa. E eu sou Rafael e estive aqui na Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba por aqui. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.